pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês passaram aí essa semana? Olha o que a gente vai escutar agora e para dar uma dica do que a gente vai falar hoje e sobre o que está chegando. Olha o que eu falei um pouquinho na última aula, hein? No finalzinho, vamos escutar? Quem sabe cantar? Crucificado foi o meu Jesus. Ele morreu, mas quanto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Ele morreu, mas quanto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o nosso Jesus! E é assim que vai ser a nossa aula hoje. A gente vai aprofundar um pouquinho sobre a Páscoa. Quem sabe o que é a Páscoa? Ovo de chocolate. Coelhinho? Não. O verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro cordeiro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente iniciar, vamos entrar em oração. Vamos pedir para Deus me abençoar a nossa aula e que a gente aprenda um pouquinho mais da palavra do Senhor. Vamos lá? Então vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, Pai amado, o Senhor possa vir estar nos abençoando nesse momento. Que o Senhor possa mesmo estar preparando com carinho, olhando por nós nesse momento que a gente está aqui para cultuar e aprender mais da Tua palavra. Que esse sentido da Páscoa entre nos nossos corações e que a gente consiga falar para as outras pessoas o verdadeiro sentido pascual, né? Que o Senhor é o Cordeiro, que o Senhor veio por nós, Pai. Muito obrigada, Deus, por esse sacrifício e que a gente saiba dar valor e reconhecer o Senhor como nosso Salvador. Obrigada, Senhor Jesus, venha nos falar agora nessa aula. Abençoa as nossas vidas, nossas famílias e que o Senhor possa estar junto conosco. Amém? Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, turminha, ó, eu ainda tô aguardando o retorno da última aula, hein? Tô doida pra conhecer aí e ver os resultados que a gente fez esse mês. Olha, a Páscoa, todo mundo comemora, cristãos e não cristãos. Todo mundo compra ovo de chocolate, todo mundo gosta de comer ovo. A gente brinca de caça aos ovos, né? Caça ao tesouro, caça aos ovos. A gente brinca com o coelhinho, a gente faz máscara e faz isso na escola. Mas será que esse é o verdadeiro sentido da Páscoa? Da onde veio a Páscoa? Qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa? Olha, todo o livro de Êxodo, de 1 ao 12, do capítulo 1 ao 12, vem falar sobre a Páscoa. A tia Angélica, ela vai dar uma resumida, pra gente não precisar ler todos os capítulos, mas quem tiver interesse e aprofundar, leia aí Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, e do capítulo 1 até lá o 12 vai falar sobre a história da Páscoa. Quem lembra aí de José? Aquele que tinha um monte de irmão, o irmão vendeu ele, e ele foi lá ser escravo do faraó. E o que aconteceu? Ele fez grandes feitos, salvou o povo da fome e conseguiu um cargo lá junto do faraó muito importante. Mas a gente não vai entrar nessa história. Por quê? O José, o faraó gostava muito do José e o José salvou o povo de todos os povos ali, né? Que estava ali precisando de alimento. E o faraó falou assim, traga sua família para morar aqui, lá no Egito. E faraó levou a turma lá para a família dele. E esse povo foi multiplicando. E se passaram, eles ganharam as melhores terras, hein? Uma das melhores terras lá de José ficou para a família de José, lá no Egito, junto do faraó que o reconheceu. Só que se passaram 400 anos, o povo de José foi aumentando, né? O povo hebreu. E nisso,
E que se passaram 400 anos, as pessoas foram ficando com medo do povo hebreu. As pessoas, vírgula, o faraó. Não era o mesmo faraó lá de trás, era outro faraó. E o povo hebreu começou a ser escravizado. Começou a ser escravizado, só que assim, não é escravo igual a gente conhece, né? Que cada um fica na senzala e não tem direito a nada. Eles trabalhavam de uma forma escravizada, mas tinham suas casas, certo? E aí, o que aconteceu? Eles começaram a sofrer muito, e aí nós vamos perceber, Êxodo 12, do 1 ao 7, vamos tentar ler? Então agora a gente vai ler como que está na Bíblia, tá bom? E a gente vai ler Êxodo, capítulo 1, eu vou ler do 6 até o 14, vamos lá? Vamos abrir comigo também? Eu quero ver vocês acompanhando a leitura. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 1, do 6 ao 14. Vamos ler? Abriram? Com o tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Olha, quando a gente para de falar de alguma coisa, aquilo fica esquecido. Então, assim, olha a importância da gente estar repassando, contando as histórias da Bíblia e falando do nosso Jesus. Tem países que não falam de Jesus e as pessoas não conhecem a Jesus. Vocês sabiam disso? Tem países hoje, e crianças, pessoas, adultos, que não sabem o que é Jesus, quem foi Jesus, não sabe nada da Bíblia. Até mesmo que nem reconhece a Deus. Depois que morreu toda aquela geração, eles foram fortes, e nesse meio termo levantou-se um rei, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multipliquem e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades eleitas de Pintom e Ramessés. Mas, quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhe amargaram a vida com dura servidão. Prepararam barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era impostos em tirania. O que aconteceu com o povo de Israel? A família lá de José e os seus descendentes, de um povo que era liberto, que só foi morar na terra, passou a ser escravo. O faraó ficou com medo deles, falou assim: não tá certo isso não, nós vamos perder nossa terra. E começaram a dar trabalho, muitos trabalhos difíceis, pesados somente para eles. E aí, o que aconteceu? Nós vamos abrir agora em Êxodo 3, capítulo 3, 9 a 10. Lá, o que ele fala? O povo já estava escravizado e clamando a Deus por uma ajuda, né? O que aconteceu? Alguém conhece esse nome aí agora que vai aparecer, ó? Moisés. O que Moisés fez? Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Ainda nós não entramos ainda, a gente está fazendo a introdução da história da Páscoa, hein? Moisés, ele foi escolhido por Deus e foi orientado por Deus sobre como deveria falar com o Faraó, para que deixasse o povo hebreu sair do Egito para adorá-lo.
mas o coração de Faraó era duro. Mas quem enrijecia, endurecia o coração de Faraó era o próprio Deus, porque Deus queria se mostrar os seus feitos ali para o povo crer nele. Mas o coração de Faraó era duro e ele fez com que o povo hebreu sofresse cada vez mais. Ele não estava cedendo. Mas depois das 9 pragas, que a gente não vai entrar nelas, Deus falou que traria um mal tão grande sobre o Egito que o Faraó não teria como impedir a saída do povo. Seria a morte dos primogênitos egípcios. E nessa última praga que a gente vê a preparação e da onde que surgiu a Páscoa. Fiquem atentos. E alguém sabe o que é primogênito? O primeiro filho da família. O primeiro filho, então, acaba que é o filho mais velho. Então, a última praga ia passar sobre eles. E aí viria a morte sobre o primogênito. Mas, para que isso não acontecesse com nenhum hebreu, eles tinham que estar preparados e receber orientação de Deus para não comerem fermento durante 7 dias. No 7º dia teriam que matar um cordeiro de 1 ano, sem defeitos e sem manchas. O cordeiro, ele serviria para o sacrifício. E o que eles vão fazer com esse cordeiro? Sangue nos umbrais das portas. Quem já assistiu algum filminho aí sobre as pragas, viram que na última praga Deus manda passar sangue nas portas, né? Sangue nos umbrais das portas. Esse animal devia ser assado inteiro e o sangue dele tinha que ser passado nos umbrais. O que é umbrais? Praticamente assim, na porta mesmo, no batente da porta. Quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, ele ficaria sabendo que ali deveria passar por cima, sem matar o primogênito. Primeiro ato de fé. Então as pessoas confiaram no que Moisés disse, confiaram no que Deus orientou, passaram o sangue do cordeiro na porta, e o anjo que veio aquela noite passou sobre os umbrais dos que tinham sangue. Ele não entrou e não matou as pessoas. Para as pessoas que não criam, para os egípcios, os filhos morreram, os filhos mais velhos morreram. Mas e para aqueles que creram? Creram no que Deus orientou, creram no que Moisés falou, os filhos não sofreram. E eles já estavam preparados para quê? Para sair do Egito um dia depois da praga, da última praga. Ervas amargas. O cordeiro assado deveria ser comido com ervas amargas, para lembrar o sofrimento do povo do Egito, e com um pão sem fermento. Olha, o pão sem fermento representava Jesus puro. As ervas amargas, o sofrimento do cordeiro. O vinho sempre representa o sangue do cordeiro, que veio nos limpar do pecado. Então, na noite determinada por Deus, o anjo passou pelo Egito e trouxe a morte dos primogênitos. Mas os hebreus não sofreram nada. Houve uma confusão tão grande entre os egípcios que o faraó mandou que Moisés saísse logo com seu povo da terra do Egito. Assim os hebreus foram libertos da escravidão de Faraó. Lá em Êxodo 12, 29 a 33, está vendo que são frascos dos versículos do capítulo? E a tia Angélica não está lendo de todo, porque senão é muito grande. Mas lá em Êxodo 12, 29 a 33, mostra eles saindo do Egito depois da última praga. A partir daí, olha só, a partir daí, todos os anos os hebreus deveriam comemorar a Páscoa para lembrar como sofreram no Egito e como Deus ouviu as suas orações e o livrou da escravidão. Lá em Êxodo 13, de 4 a 10, vai falar sobre isso.
A Páscoa, então, foi a libertação do povo hebreu do quê? Da escravidão do Egito. Foi a saída do povo. O que é a Páscoa? É a libertação do povo hebreu, a saída deles do Egito e indo para a terra prometida. Quando Jesus veio ao mundo, logo foi apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João estava fazendo uma comparação do cordeiro morto na ocasião da Páscoa. Ele nos salvou lá atrás. E mais uma vez, a gente falou isso semana passada, hein? Vem a confirmação da palavra. Olha como Deus é lindo, hein? Em João 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João estava fazendo uma comparação do cordeiro morto na ocasião da Páscoa. E perto da Páscoa, Jesus juntou os discípulos para comemorarem a Páscoa, como era de costume. Vocês estão vendo? Quando Jesus veio, já existia a festa da Páscoa. E não era coincidência. Olha que interessante. Jesus já sabia da festa, já tinha a festa da Páscoa. E da onde que surgiu a festa da Páscoa para o povo hebreu? Lá atrás, quando houve a libertação do povo dele, da saída do Egito. E o que aconteceu? Jesus trouxe um novo motivo para aquela celebração. A partir daquele momento, deveriam se lembrar do corpo e do sangue e de Cristo. O pão representava o sofrimento de Jesus, quando ele foi chicoteado, a coroa de espinhos e a morte na cruz. O vinho representa o sangue derramado, que limpa o pecado. Jesus e o Cordeiro foram um sacrifício, mas o verdadeiro sacrifício pascual é Jesus. Depois daquela celebração, Jesus foi preso e injustamente condenado à morte na cruz. Ele foi crucificado entre os dois ladrões, mas ele não tinha pecado, pois não tinha cometido nenhum erro. Isso foi necessário para que o sangue trouxesse perdão dos pecados da humanidade. Por isso João Batista falou, Jesus era o Cordeiro. Mesmo sendo inocente, deu a sua vida para salvar a todos, como aquele cordeiro no Egito. E Deus mandou, Deus ordenou, e Deus já sabia. E não era coincidência ser a festa da Páscoa, Jesus ter morrido. Porque ele foi, vamos dizer, o verdadeiro cordeiro em sacrifício. Mas daí veio a nossa celebração. Jesus não ficou morto. Ele venceu a morte. Pois se ele tivesse apenas morrido, seria um grande herói. Ele ressuscitou no terceiro dia, provando que tudo que estava escrito sobre ele era verdade e tinha se cumprido. Lá em Lucas 22, 44 e 48. Vai mostrar sobre a ressurreição de Jesus. O salário do pecado é a morte, mas Jesus conseguiu vencer a morte e prometeu que aquele que confessasse como Salvador e Senhor da sua vida terá a vida eterna. Você aí de casa já reconheceu Jesus como seu Salvador? A tia Angélica já. E vocês? Para reinarmos com Jesus e termos a vida eterna, precisamos reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, que Ele deu a sua vida por nós, e confessar que somos pecadores. Somente o sangue de Jesus tem o poder de nos livrar da morte eterna. Não é o coelhinho, não é o ovinho do chocolate, mas sim a verdadeira Páscoa, que é Cristo, que é o seu sacrifício. A tia Angélica tentou fazer uma análise e resumindo a história dentro de alguns trechos da Bíblia, do capítulo que fala sobre a Páscoa. Se ficou um pouquinho confuso, a gente estuda para estudar de novo. Mas agora a tia Angélica vai chamar uma pessoa que é expert no assunto e que vai falar um pouquinho mais
sobre a Páscoa. Na verdade, eu quis dar toda a introdução e fazer a análise do resumo. Mas quem vai trazer com as palavras e com propriedade sobre o assunto é o nosso querido velhinho, pastor Brust. Ele vai estar invadindo a nossa aula aqui hoje e vai trazer essa palavra para nós. Foi muito importante fazer essa aulinha de hoje para a gente aprofundar sobre o que é a Páscoa. E não somente o que a Páscoa é a ressurreição, né? Mas assim o verdadeiro sacrifício. E da onde que surgiu? Lá atrás com Moisés. Agora vamos conferir um vídeo e no final a tia Angélica vai pedir uma tarefa. Vamos lá? Antes da gente entrar aí no vídeo do pastor, vamos abrir em Êxodo 12 e 26. 12, versículo 26. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então esse ritual, essa comemoração, essa celebração passou a ser, desde quando Moisés, na última praga, saiu do Egito, e é celebrado até hoje por nós cristãos. E a gente deve repassar para as nossas próximas gerações, para isso não ser esquecido. Assim como o faraó foi esquecido lá atrás, é nossa obrigação falar desse sacrifício e contar as histórias que estão registradas no livro da Bíblia, para não ser esquecido. E este é um recado para nós, nossa geração, a geração de vocês, para os pais, que deve ser lembrado e comemorado, celebrado a Páscoa. Esse rito não deve ser esquecido, porque foi o sacrifício de Jesus, que morreu por nós na cruz, que nos trouxe a salvação. E lá atrás, esse ritual foi quando passou o sangue do cordeiro na porta. Também foi a salvação do povo hebreu lá atrás. Então, a Páscoa ela deve ser comemorada por nós, passada para frente, para não ser esquecida. Eis o verdadeiro cordeiro, eis o verdadeiro sacrifício. Boas-vindas para essa turminha da classe da tia Angélica, de 7 a 12 anos. Vamos falar hoje sobre a Páscoa. O primeiro texto que eu quero ler está aqui na Bíblia, em 1 Coríntios 5, versículo 7. Também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus, ele morreu como um Cordeiro da Páscoa. Nós estamos chegando na festa da Páscoa. Tinha muitas festas em Israel, como no Natal. Tem festa de casamento, você já deve ter ido em alguma. Festa de aniversário, estourar a bexiga dos outros, tudo, né? Então na Bíblia também tem várias festas. A festa do Pentecoste, né? Tem a festa da colheita, quando eles colhiam os frutos, né? E tem a festa da Páscoa. O que é a festa da Páscoa? Em Êxodo, capítulo 12, que é o segundo livro da Bíblia, aconteceu que o povo de Israel estava escravo lá no Egito. Eles eram de Israel, mas estavam escravos no Egito. E aí eles apanhavam, eles tinham que trabalhar o dia inteiro para agradar o faraó. E o faraó é como se fosse o diabo, ele perseguia o povo de Israel. Aí Deus mandou Moisés tirar eles de lá. E no dia que eles iam sair, o Senhor mandou eles comemorar a Páscoa. O que era a Páscoa? É a passagem. Páscoa quer dizer passagem. O anjo ia passar. E a casa que eles matassem um cordeiro, que era tipo de Jesus, que era o cordeiro. Eles matassem o cordeiro e eles pegavam o sangue do cordeiro e eles punham na porta, igual aqui, filma aqui, Angélica, eles punham assim no portal da casa e nas portas da casa o sangue do cordeiro. Aí o anjo vinha e aí o anjo não entrava naquela casa porque tinha o sangue. Por isso que a Bíblia fala, o sangue de Jesus os purifica de todo o pecado. E João, que era discípulo de Jesus, quando ele viu Jesus lá, ele falou para os discípulos dele também assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro, símbolo da Páscoa. Na Páscoa matou um cordeiro, tinha que ser sem defeito, sem mancha, macho de 1 ano, simbolizando Jesus. Eles mataram o cordeiro, botaram o sangue na porta. Aí o anjo não entrou naquela casa, entrou na casa dos egípcios, lá matou animal, matou gente, eles choraram muito. Aí falou: Moisés, sai com esse povo logo daqui. Aí eles saíram do Egito. Então a Páscoa não é só sair do Egito. A Páscoa, quando você tem Jesus, é você sair desse mundo de escravidão, de pecado, de vício.
Você sai e eles começaram a ir para a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu para eles. Nós saímos do Egito, estamos indo para Canaã celestial, lá no céu, vai ser a terra que Deus está preparando para nós. Não tem sofrimento, não tem doença, não tem dor de dente, né? Não tem cachorro mordendo a gente, não tem Covid, graças a Deus, né? Então vai ser uma bênção. Então a Páscoa é isso. Quando o sangue do cordeiro foi morto e Jesus na cruz foi aquele cordeiro que o sangue dele foi morto. Você já deve ter visto uma figura assim de Jesus na cruz e o sangue escorrendo no corpo dele, porque pregaram ele com prego aqui, ó, e também na perna. E o sangue escorrendo é o sangue do cordeiro. E aí então o que acontece? Com o sangue do cordeiro a morte não vem na casa da gente e vem a alegria do Senhor no nosso coração. Que Deus abençoe você nessa Páscoa. Com uma das festas de Israel, você possa agradecer Jesus na Páscoa. Oh, Jesus, obrigado que o Senhor Cordeiro que veio para nos proteger de todo o mal e para nos tirar do Egito, do faraó, da escravidão, do pecado e nos dar uma vida livre lá na terra de Canaã, a terra que o Senhor preparou para nós. Que para nós, o povo de Israel, a terra de Canaã era aqui na terra. Para nós é no céu. A Canaã que Deus tem para nós lá no céu. Porque nós temos Jesus como Cordeiro que perdoa o nosso pecado. Em Apocalipse 1,6 fala que Jesus que nos ama e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então o sangue do Cordeiro nos liberta, né, dos nossos pecados e nos dá para a gente caminhar para a terra de Canaã celestial. Deus abençoe vocês, a professora de vocês também e todos os pais e mães de vocês. Conta essa historinha para o papai e para a mamãe também. Joinha? Que delícia escutar um pouquinho a palavra do nosso velhinho, do nosso vovô. Para quem lembra dele aí, foi pastor da nossa igreja, pastor Marcos Bruch, nosso querido amigo e velhinho do nosso coração. A Angélica ama muito essa pessoa. E obrigada, viu, pastor Bruch, por ter nos trago essa palavrinha, resumida de forma aí, e pelo carinho. Agora, a tarefa fica para vocês aí de casa. Para os maiores, se preferirem, claro, e para os menores vai ser um outro tipo. Para os menores, vamos dizer assim, 6, 7 anos, podem resumir em forma de desenho o que vocês entenderam. O que vocês entenderam sobre toda a aula, em forma de desenho ou em forma de texto. Pode estar me enviando a foto pelo WhatsApp ou a tia Angélica recolhe de alguma forma lá na igreja. A gente não está se encontrando, né? Mas podem estar preparando e a tia Angélica dá um jeito de buscar. Ou bate a foto e me encaminha. Então vai ser de muita importância se vocês prestarem atenção na aula, se vocês conseguiram absorver alguns fatos importantes sobre a Páscoa e registrem o que vocês aprenderam. Seja em forma de desenho ou escrita. Pequeno, texto e um capricho de desenho. A tia Angélica está aguardando, está esperando. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar esse mês com vocês. Lá no outro semestre a gente volta, porque agora vai vir uma outra professora muito querida para vocês. Beijo, turminha. Abraços. E retorne para mim a tarefa de hoje. Até mais.